Muito bem, boa noite. Segunda-feira, 8h20 da noite. Para você que não me conhece, eu sou Ana Flores e aqui eu falo tudo sobre os florais de Bach. Aqui eu ensino como utilizar essas essências naturais que podem transformar a sua vida e curar as suas dores emocionais. Hoje, o tema escolhido é o segundo episódio da série Bebês e Crianças, então nós falaremos sobre o tema do xixi na cama. E aí, você sabe enxergar as emoções que estão por trás deste acontecimento tão normal, tão natural e que faz parte, do alcance dos marcos do desenvolvimento da criança na própria infância. Alguns com muitos episódios a mais, outros com episódios bem raros, mas difícil, né? Difícil conhecer alguma família que não tenha acontecido isso. E agora, o que será que está por trás disso? Então, já que estamos iniciando a live, eu vou só relembrar os seguidores que já estamos ao vivo. Então vocês me dão licença por um instantinho, só para que eu possa aqui estar enviando para os seguidores. Prontinho, será que vai dar? Acho que sim, hein? Acho que deu. Então, só para refrescar a memória de vocês, e para quem também não assistiu, na quinta-feira passada eu estive aqui falando sobre o desfraude e sobre as emoções que estão por trás das dificuldades mais encontradas no desfraude, né? Esse foi o primeiro episódio dessa série de bebês e crianças aqui no meu canal Ana Flores. E então, lá nós abordamos sobre 9 essências do sistema de florais de Bach que podem estar auxiliando você, pai, mãe, tio, tia ou responsável, que está passando por esta transição com esta criança, com este bebê, está certo? Então, se você quer mais dicas sobre o desfraude, corre lá no IGTV que o vídeo está gravado, ele está lá disponível para você poder assistir e conhecer as 9 essências que podem ajudar neste processo, nessa transição. E hoje o tema escolhido para prosseguir, é o xixi na cama. O que acontece logo depois do desfraude? Podem acontecer estes episódios, onde a cama do bebê ela amanhece molhada, onde isso pode acontecer com bastante repetição, pode ser resultado de sonos bastante pesados, pode ser resultado de momentos febris que essa criança está passando. Então, normalmente quando a criança está doente, que ela está tendo delírios devido à alta temperatura do corpo, ou então, que isso acontece até no resto da nossa vida, quando nós sonhamos que estamos indo no banheiro. Acontece até mesmo com adultos, A pessoa sonha que está indo no banheiro e quando ela menos espera, ela já está sentindo que está acontecendo alguma coisa de errado. Imaginem com as crianças que acabaram de desenvolver, essa ação, então, de estar conseguindo trabalhar ali com seus esfínteres para que não haja os escapes, urinários. Portanto, o estresse emocional também é outro desencadeador do xixi na cama. Exatamente. Mas como assim, o estresse emocional do meu bebê? Sim, em muitas famílias podem estar acontecendo brigas no relacionamento dos pais, questão de divórcio, questão de irmãozinho novo chegando, questões da criança ela se sentir
ameaçada, né, na creche ou ameaçada pelos cuidadores. Então, tudo isso desencadeia um estresse emocional que também pode contribuir com xixi na cama, né? Então, são emoções aí como o medo, o desgaste físico, o cansaço. Tudo isso, então, pode estar ajudando, né, para que esse evento, esse episódio do xixi na cama, ele passe a acontecer. Alguns cuidados, gente, básicos que a maioria dos pais conhece e que cuidam, mas às vezes pode acontecer de passar batido, a pessoa nem se dar conta, é de ter alguns cuidados que vão ajudar, né? Então, essa história muito conhecida de prevenir, né, não oferecendo líquidos 30 minutos antes, que é muito conhecido, sim, ela vai ajudar. Porém, os florais, eles também estão aí, obrigada, eles também estão aí para auxiliar nas emoções, para que justamente você consiga enxergar as emoções que estão por trás deste xixi na cama, tá? Lembrando que quando lidamos com florais, é muito importante levarmos em consideração a personalidade deste bebê, desta criança, assim como o temperamento. Então, para todos os florais, todas as essências, quando eu digo florais e essências, gente, é a mesma coisa, tá? Só que quando a gente fala de essência floral é diferente de óleo essencial, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, gente, quando eu falar aqui dos florais, vocês precisam observar se o temperamento que eu vou explicar sobre cada um deles, ele se identifica com o bebê, com a criança que você pretende estar tratando com o floral. Porque é preciso que você veja traços desse floral neste bebê, nesta criança. Caso você não veja traços desse floral, dessa essência no bebê ou na criança, então indica que é uma essência que você pode descartar, que você não vai estar utilizando com o teu bebê, com a tua criança. Então vamos relembrar aí. Observe para cada essência que eu explicar, se você consegue identificar o seu bebê ou a criança com esses temperamentos e comportamentos que eu vou estar explicando. Isso é necessário. O floral, ele age por questão de frequência. Então, se não tiver esse tipo de comportamento no indivíduo que vai ser tratado com floral, ele não vai ter efeito. Não é como um remédio que nós compramos numa farmácia e que ele vai causar uma transformação na bioquímica do corpo. Não, o floral ele não faz nenhuma transformação no nosso corpo bioquímico, no nosso corpo fisiológico, tá bom? Então vamos lá? Vamos sem delongas, vamos começar a destrinchar aqui os florais que podem ajudar você a tratar o xixi que vem aparecendo na cama do bebê, tá? Para que isso pare. Então, veja bem, se o bebê, se a criança, ele demonstra ter vergonha do que aconteceu, ele fica mais acanhado, ele não quer conversar sobre isso, ele tenta fazer de conta que não aconteceu, realmente demonstrando que ele está sentido por isso, ou então também que ele sente nojo do xixi que tá ali na cama, tá? Aí nós vamos tratar isso com a essência que se chama Crab Apple, tá? Vou escrever aqui para vocês. Ó, então o Crab Apple é uma essência que vai trazer as qualidades da aceitação. Aceitação do quê? Aceitação daquilo que nós não aceitamos no nosso corpo, principalmente, né?
Então, quando a gente sente vergonha porque fizemos xixi na cama, como se aquilo fosse uma coisa suja, como se aquilo fosse uma coisa errada, como se o bebê, a criança demonstrasse nojo por aquilo, ela não está aceitando algo do próprio corpo dela. E o Crab Apple, ele desenvolve a aceitação. Ele é conhecido como uma essência de purificação dos nossos pensamentos e purificação do nosso corpo. Por isso é muito utilizado em todos os casos que a pessoa ela tem dificuldade de aceitar essas questões que lidam muito com a própria higiene do corpo ou até mesmo com as questões de higiene do lar, higiene do ambiente como um todo, tá? Oi, Pri, boa noite, seja bem-vinda. Tá bem no início, tá na primeira essência, então dá tempo. Eu acabei de falar do Crab Apple, tá? Então, se esse bebê, se essa criança sente vergonha daquele xixi que tá ali na cama, não quer conversar sobre isso, demonstra que tá enojada, que não quer tocar, que não quer levar o lençolzinho para a cesta de roupa suja, tudo isso demonstra que ela não lida bem com aquilo que saiu do próprio corpo. Então a gente começa a tratar isto com o Crab Apple, ok? Essa foi a primeira essência. Em um frasco podem ir até 6 essências, lembrando para terem cuidado, porque com crianças a gente trabalha com menos essências, para que eles não se sintam confusos. Então deem prioridade às essências que estiverem mais identificadas com o temperamento e comportamento da tua criança, tá bom? Então assim, só para dar mais uma pincelada, em relação ao Crab Apple, gente, não é só em relação ao xixi na cama. Às vezes o teu bebê, a tua criança não demonstra isto com o xixi na cama, mas ele está fazendo xixi na cama e ele é uma criança que sempre quer lavar as mãos, não suporta ficar sujo, quer trocar de roupa quando a roupa tá suja. Isso também são sinais da falta de aceitação, né, em relação às questões aí relacionadas com a higiene. Tudo que tá ligado com a purificação, tá? Ok? Então, é nessas questões que a gente precisa estar observando para identificar e selecionar a essência ou as essências que mais vão estar sendo adequadas para esse serzinho, tá? Segunda essência. E agora, se esse bebê, essa criança é daquele tipo que tem um sono bem pesado e que durante o dia é um bebê, é uma criança que ela é bem distraída, ela parece que sonha acordada, ela gosta muito de fantasiar histórias, às vezes até já formula histórias bem fantasiosas ou inventa muitas histórias. É uma criança que está sempre ligada lá no futuro, pouco atenta às coisas do presente. E que então, uma criança que tem esse tipo de personalidade, é bem comum que ela tenha um sono bem pesado. Porque já por este tipo de personalidade, que é da flor Clematis, escrevemos aqui para vocês, ela é uma criança que procura, ou vai-se também se tornar um adulto, né? Que procura se refugiar nos sonhos. Portanto, é um indivíduo que gosta muito de dormir. É aquele indivíduo que dorme mais que a cama, tá? Então, se o xixizinho na cama ele vem aparecendo e ela tem este tipo de personalidade, você deve utilizar o Clematis com esta criança. Por isso é importante que você investigue como que é o comportamento e o temperamento deste bebê, desta criança, tá bom? O que o Clematis faz, Ana? O Clematis, ele traz o aterramento, tá? O Clematis, ele faz com que
nós vivenciamos o presente com mais satisfação, tendo a noção de que o presente ele é tão bom quanto o futuro, mas que nós só fazemos o uso da nossa vida aqui no presente, né? Então, quem tem este hábito, vou falar assim, de sempre estar fantasiando muito, de ter pouca atenção, de inventar muitas histórias, dorme muito, gosta muito de dormir, utilize o clematis. Terceira flor que pode estar sendo utilizada, agrímone. E com quem que o agrímone vai ser utilizado? Com aquele bebê, com aquela criança que ele é um bebê muito simpático, é um bebê fácil de ir com todo mundo, dificilmente é um bebê mal-humorado, é um bebê já que ele apresenta uma personalidade de sempre se demonstrar alegre, de ser mais palhacinho, de gostar de fazer os outros rirem. E quando aparece um xixi na cama com um bebê que tem esse tipo de personalidade que está em formação, né? Porque quando nós somos bebezinhos e crianças, a nossa personalidade é algumas elas vão se desfazer, outras vão aparecer e outras vão permanecer, tá? Então, nesse estágio da vida, você vai trabalhar com comportamentos e temperamentos que ele vem demonstrando, tá? Depois, na vida adulta, é outra coisa. Fica para outras lives. Então, gente, o agrímone, ele vai ser utilizado com esse bebê que quando tem o xixi na cama, ele faz de conta que não aconteceu nada. Ele faz de conta que nada de errado aconteceu. E ele continua o dia dele como se aquilo não fosse dele, tá? Que aquilo não aconteceu na cama dele. Ficam caladas. As crianças mais velhas, até assim de 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, que porventura apareça um xixi na cama, podem até tentar se desfazer desse lençol ou lavar esse lençol, porque bebês e crianças da personalidade do agrímone, como eu disse, elas dificilmente são mal-humoradas, elas sempre utilizam uma máscara de que tá tudo bem, tá tudo certo. Então, essa tentativa, né, de se livrar do lençol, ela é muito comum de uma criança agrímone que precisa estar utilizando essa flor, este floral, porque ela vai tentar fazer de conta que nada aconteceu e que tudo continua bem. Quando ela está sofrendo, ela dificilmente vai se abrir com os pais, dificilmente chora também, tá? Portanto, se você percebe esse temperamento, esse comportamento no seu bebê, é interessante utilizar o agrímone com eles também, tá? Vamos então para a quarta essência. A quarta essência, ela se chama Centauri. Ai, treme tudo, né, gente? Mas faz parte. O Centauri, então, é para aquele caso que eu comentei ali na abertura, das crianças que se sentem ameaçadas. Ameaçadas na escola, ameaçadas na creche, ameaçadas pelo irmão mais velho, ameaçadas pelos próprios pais, muitas vezes. E não estou aqui para julgar, mas vocês precisam observar o comportamento de vocês, pai, mãe, cuidadores também. Então, o Centauri, ele é para aquela criança que, embora ela se sinta ameaçada, ela não é de revidar. Ela é muito passiva,
pacífica, não gosta de brigas, prefere ficar calada do que retrucar e dificilmente ela diz não, é uma criança muito obediente, tá? E então, quando ela vai dormir, esse estresse emocional desse tipo de personalidade, ele favorece o aparecimento do xixi na cama. Portanto, se você consegue identificar o seu bebê e a sua criança com esse temperamento que eu acabei de definir, você pode tratar estes acontecimentos do xixi na cama com este floral, tá bom? Observe os próximos e os anteriores, que eu também já expliquei, para ver se não vai ser necessário mais 2 ou mais 1 nessa fórmula que você vai anotar para o seu caso, tá bem? Quinta essência floral de Bach. Chama-se Mimulus. Vou escrever aqui para vocês, vou tentar segurar agora o celular para não mexer tanto. Pronto. Mimulus, gente. Ai, que coisa boa. O Mimulus é uma essência floral do grupo do medo e ele vai tratar medos conhecidos. Então, se é o caso dessa criança, desse bebê que você tem em casa e que vem fazendo xixi na cama ou que fez xixi na cama e que ele tem medo de escuro, ele tem medo de barulhos, ele tem medo de bicho-papão, ele tem medo de bichinhos voadores, bichinhos que podem aparecer, que ele tem medos, que ele sabe te dizer do que é esse medo, você vai tratar com um Mimulus, tá? O Mimulus, ele traz coragem e ele acalma também. Então, é muito utilizado para os medos da infância, o Mimulus, tá? Agora, se os medos que o seu bebê tem são de coisas que ele não sabe dizer medo do que ele tem, e você percebe que não é um medo justificável, tá? Aí nós já utilizamos outra essência do grupo do medo que se chama Aspen, tá? O Aspen, ele também traz a coragem e traz tranquilidade, ele traz certeza da segurança que nós podemos ter, mas ele é utilizado justamente para esses medos mais de apreensão, quando a criança tem pesadelos que ela não lembra, pesadelos mais angustiantes, tá bom? Até mesmo é comum, em alguns casos, vou contar aqui para vocês, crianças que utilizam Aspen são mais aquelas crianças que elas são muito sensíveis. Por exemplo, sempre que vem tal visita na sua casa, antes dessa visita ou depois dessa visita, essa criança chora muito ou berra muito porque ela é muito sensível, ela capta as frequências de outras pessoas. É o Aspen que você vai estar utilizando, tá? Por isso que nós dizemos que são para aqueles medos que a criança não sabe definir do que, porque normalmente são medos captados pela frequência do ambiente, tá bem? Então, o Mimulus, se essa criança sabe dizer do que ela tem medo. E o Aspen, quando o medo ele não é definido, você não sabe exatamente do que, e é uma criança que ela é mais sensível também, tá bom? E agora, vamos continuar nos medos, que também é uma emoção que realmente ela pode trazer essa falta de controle e a criança acabar fazendo xixizinho na cama, não é mesmo? Ana, o meu filho, a minha filha faz muito xixi na cama, mas é por causa de pesadelos.
pesadelos que ele acorda berrando, pesadelos que ele entra em pânico, pesadelos que se repetem. Então, gente, quando é aquele medo que ele transborda no corpo, aí nós utilizamos a essência chamada Rock Rose, tá bom? O Rock Rose, então, ele é uma essência que ela vai trazer a calma necessária diante de um momento de perigo, tá? Então, quando nós temos esse medo, que é um medo que transborda no corpo, é um medo que nos faz sentir ameaçados, sentir que podemos perder a nossa vida, né? E diante de um pesadelo, a criança, mesmo depois que ela acorda, ela ainda não tem a maturidade psicológica suficiente para compreender que aquilo foi um pesadelo e que depois que ela acorda, tudo passou, né? Ela ainda continua com a sensação de que ela pode ter a vida dela ameaçada. Isso mesmo, Priscila, é o chamado terror noturno. No IGTV, se vocês têm crianças, bebês que sofrem com terror noturno, eu tenho um vídeo lá de quase 1 ano atrás, falando só sobre essa questão psicológica do terror noturno, tá? Então, Rock Rose para esses tipos de medo aterrorizantes, beleza? Próxima essência, gente, chama-se Cherry Plum. Pronto. O Cherry Plum, gente, é aquela essência que ela vai te trazer qualidades de controle físico, controle emocional e controle mental. Quando a criança ela demonstra que ela perdeu totalmente o controle sobre esse emocional, físico e psicológico dela, se debatendo, perdendo, né? Acabando fazendo xixi porque ela tá se debatendo muito, ela tá muito nervosa, ela tá muito agitada, ela realmente tá em uma crise de seja lá o que for que ela tenha, que ela sofra, ou só por aquele momento, nós damos o Cherry Plum, tá? Também muito utilizado com crianças que nos momentos em que elas não sabem lidar com as emoções que estão sentindo, elas se debatem ou batem nos outros, entendeu? Elas se debatem ou batem nos outros. Então, se o bebê e a tua criança, eles têm esse tipo de temperamento, de personalidade mais o que? Explosivo, você pode colocar o Cherry Plum na fórmula floral do teu bebê, ok? E a próxima essência? Essa é para você que já tá, ó, há um tempão procurando uma solução para esse xixi que aparece quase sempre na cama do teu filho, né? Então, se o xixi na cama ele é muito recorrente, é muito de repetição, e além de algum comportamento aqui que eu disse, você percebe que ele tem esse temperamento, ok, você anotou o nome, ok, mas ele é de repetição, você não pode deixar de colocar na fórmula a essência chamada Chestnut Bud, tá? Por quê? Porque o Chestnut Bud é uma flor que vai trazer as qualidades do aprendizado. Quando nós precisamos fazer com que o bebê ele compreenda e ele aprenda com aquela experiência, né? E para isso que a flor tá aí, justamente para ajudar nessa transição, neste aprendizado, né? Então, meu Deus, mas eu já fiz de tudo e ele não para de fazer o xixi na cama. Tá faltando aprender com a experiência. Enquanto a gente não aprende com a experiência, a coisa se repete, não é mesmo?
Então, é o teu caso? Coloca o Chestnut Bud na fórmula floral, ok? Próxima e última essência. Lembrando, gente, que podem ter ainda outras flores que caibam para o teu bebê, para o teu filho. Aqui é uma sugestão de algumas flores do livro Growing Up, tá? Que ele é numa versão americana, mas muito bom para acompanhar todo o desenvolvimento dos filhos, tá? Então, gente, vamos lá. Última essência. Chama-se Chicory, tá? E o Chicory, ele é muito utilizado para os bebês que são de temperamento mais grudezinho, mais agarrado, mais apegado, muito carinhosos, mas bastante carentes, demonstram sempre precisar de atenção. E aí, o episódio de xixi na cama, gente, ele pode estar acontecendo inconscientemente para chamar atenção, tá? Porque daí, óbvio, você vai ter que estar dando mais atenção ali, seja indo ali dar atenção e tentando ensinar para a criança que ela vai precisar superar aquela situação, vai ter que aprender com aquela experiência, ou seja também você que talvez às vezes perca a paciência e acaba dando um esporro pro filho. Isso acaba também para algumas crianças sendo uma forma de atenção. Se percebe que a criança ela é carente, ela é mais agarrada, é muito carinhosa, mas ela sempre está precisando de atenção, Chicory é a essência que vai ser utilizada. Vou colocar aqui o nomezinho para vocês. Se você identificou o seu filho, identifica que ele tem esse temperamento. Ai, Ana, eu não posso ir até o banheiro que meu filho vem atrás de mim. É o Chicory, tá? O que o Chicory faz? O Chicory, ele ajuda a criança a criar mais independência emocional, a ter mais amor próprio, um amor menos condicional, tá? E aí, ele vai precisar do Chicory, às vezes é do próprio temperamento dele, às vezes é uma emoção que segue a pessoa por questão mesmo, o que eu vou dizer? Ali energética já do útero, né, pré-gestacional às vezes, então vai ter que tratar pelo tempo que for. Lembrando, gente, eu gosto sempre de utilizar a essência floral, que é a do comportamento da criança, em diversas fórmulas que você utilizar a longo prazo, tá? Porque ele dá uma base, ele dá uma segurança melhor no tratamento, tá certo? Então tá, gente, foram 9 essências com o asp, foram 10 essências florais aqui. Lembrando que não existe fórmula milagrosa que vá fazer o xixi na cama desaparecer da noite para o dia. Aqui estamos falando num olhar integral, num olhar de você ver as emoções que afligem o teu filho, nas emoções que estão bloqueando o progresso evolutivo da saúde emocional desse bebê e dessa criança. Por isso a importância de você identificar o teu bebê conforme a essência que eu disse, que eu expliquei. Combinado? Deu para entender? Gente, vou abrir agora aqui um minutinho para as dúvidas. Quem quiser, fica à vontade para a gente debater aí alguma dúvida, algum esclarecimento que não tenha ficado claro para vocês. E se ficou claro, eu peço por favor que coloquem um joinha para eu saber que ficou claro, que eu consegui ser clara com vocês.
Gente, eu na minha vida aqui com a minha filha, eu tive pouquíssimos casos de xixi na cama e normalmente foi devido ao sono pesado, porque ela é uma criança clematis. Vamos lembrar o que é a criança clematis? É aquela criança que vive mais no mundo da lua, é muito sonhadora, adora dormir. Então tá, gente, nenhuma dúvida, então vamos finalizar com a explicação de como você fazer o teu floral para o teu filho. Com os nomes anotados dessas essências que você identificou o teu filho no temperamento que eu defini, que eu expliquei. Você vai até uma farmácia de manipulação que trabalhe com o sistema de florais de Bach. Você vai pedir para eles que façam um frasco de 30 ml com essas essências que você vai levar anotado num papel. E aí, como ele é uma criança, você vai pedir para que eles utilizem como conservante glicerina vegetal, 10%, tá? Então, glicerina vegetal, 10%, como conservante, para que este floral ele tenha validade para você conseguir fazer aí o tratamento de pelo menos um mês com o teu bebê. Não tem efeito colateral, é totalmente natural. E, gente, precisa fazer aí um tratamento com as crianças para que elas consigam fazer o ciclo aí de transformação pelo menos 3 meses. Isso não quer dizer que você não vai ver os efeitos antes. Com os florais em adultos, normalmente nós vemos os efeitos a partir dos 20 dias, se tomar direitinho. O que é tomar direitinho? É tomar 4 gotas, 4 vezes ao dia e sempre que necessário. Então, não é só 4 vezes ao dia. É sentir uma emoçãozinha ruim? Toma o floral de novo. Mas eu já tomei 4 vezes, Ana. Tá, mas o teu corpo tá demonstrando que ele precisa de um estímulo positivo. E o floral é isso, é estímulo positivo. Então, os adultos, tomando certinho, percebem esse efeito a partir dos 20 dias. Mas as crianças é um caso totalmente mais rápido. E por quê? Porque a criança, ela não racionaliza tratamento. A criança, ela ainda não tem as camadas energéticas de bloqueio, de armadura que nós adultos já temos de uma vida inteira. Por isso, o bebê e a criança respondem muito mais rápido com os florais. O que é esse muito mais rápido? É qualquer outra data, né, antes dos 20 dias. Então, os bebês podem responder com 7 dias, com 15 dias, com 10 dias. Eles respondem bem mais rápido, tá, gente? Oi, Dorothy, tudo bem? Eu tô finalizando hoje, já tô acabando, mas a live vai ficar gravada. Ela vai ficar salva dentro do IGTV na série sobre crianças, bebês e crianças, tá bom, gente? Vai estar lá salvo como segundo episódio. E na semana que vem eu vou trazer mais um tema aí já direcionado para esses bebês e para essas crianças, para a gente poder estar desenvolvendo uma saúde emocional muito mais com um alicerce firme, com um alicerce seguro, cheio de amor, cheio de carinho e de positividade. Isso, Rose! Um beijo aí pra todo mundo. Espero que a Thalita esteja bem. Manda um beijo pra ela também. Essa semana apareço aí pra visitar, tá? E é isso aí, gente. Eu quero agradecer muito pela presença de vocês. Pedindo para quem ainda não é inscrito, temos o YouTube, Instagram e Facebook Ana Flores Terapias. Então participem.
Lá vocês vão encontrar muitos vídeos, outros vídeos, mais de 50 vídeos com diversos temas. Eu tenho certeza que algum deles vai estar te ajudando a curar a sua dor emocional. Tá certo, gente? Então, um beijo, uma ótima noite, um bom descanso para vocês e até quinta-feira que vem. Quinta-feira, 8h20, eu vou estar esperando vocês. Um beijo. Tchau, tchau.